Olá, sejam muito bem-vindos ao Sinápticos. Sinápticos é um podcast que a gente está começando hoje, que vai falar sobre neurociência e aprendizagem. Meu nome é Edu e eu sou designer de aprendizagem, sou comunicador por formação, mas me descobri educador e estou aqui hoje com o Paulo, que é neurocientista. Paulo, pode falar um pouquinho sobre ti antes da gente começar? Claro, legal, Edu. Bom, eu sou biólogo de formação, mas sempre gostei dessa área de ensino e aprendizagem e acabei seguindo carreira acadêmica com doutorado na área de neurobiologia do aprendizado da memória. E hoje em dia eu gosto de aprofundar esses estudos para entender melhor como o cérebro funciona e como a gente aprende de uma forma mais eficiente. Perfeito, perfeito. Então, eu sou assim, gosto de neurociência, já assisti alguns podcasts, mas não posso me considerar especialista da área nem perto disso. Então acho que a gente vai ter uma conversa bem legal para tentar entender um pouco melhor questões de neurociência ao longo da nossa jornada aqui nos Sinápticos. Paulo, eu vou começar te fazendo uma pergunta que ela talvez possa ser usada depois para a gente começar a explorar as questões mais básicas assim de neurociência. Eu, como professor, dei aula de inglês por mais de 10 anos, eu vi e vejo que muitas vezes as pessoas se bloqueiam em áreas específicas, enquanto em outras não necessariamente. Tem alguma coisa que a neurociência possa explicar em relação a isso? E talvez a gente pode até falar de crenças limitantes nesse sentido, porque eu acho que talvez tem bastante a ver com isso, né? Eu, por exemplo, dando aula de inglês, tive alunos que eles são super inteligentes, não tem problema em nenhuma outra área, mas quando se trata do inglês, por algum motivo, o cérebro deles tem esse bloqueio. O que a gente pode pegar dessa dinâmica para começar a pensar sobre neurociência? Tá, legal, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, é bom a gente começar dizendo que confiança, talento e competência são coisas que no cérebro podem parecer muito próximas Uhum, e elas interagem entre si, mas na prática elas podem funcionar de formas distintas. uhum. Então, é claro que nós temos sistemas no cérebro diferentes que atuam de forma diferente, e a gente vai tentar entender melhor hoje essa questão de como o aspecto cortical da consciência e da metacognição influencia o sistema límbico, que é a parte que funciona de forma mais automática, com um viés mais emocional, mais fluido. Beleza. E para a gente começar isso, a gente separou aqui uma imagem de um cérebro, porque quando tu fala cortical, por exemplo, é um termo que, para quem está iniciando na área, talvez seja muito novo. Então acho que é legal a gente parar e entender um pouco essa terminologia que a gente vai usar ao longo das nossas conversas. Eu vou aqui então mostrar para o pessoal que está nos acompanhando em vídeo, né, poder ver, mas se tu quiser descrever em qual parte do cérebro a gente tá falando também, acho que pode ser bem útil. Tá, legal. Bom, a parte externa do cérebro, toda a parte externa é o que a gente chama de córtex. E o córtex, ele se divide em várias sub-áreas. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com habilidades esportivas, motoras, tem o córtex motor. Quando Uhum. a gente trabalha com estímulos visuais, córtex occipital, tem o córtex auditivo, enfim, tem várias subseções do córtex cujos neurônios interpretam e processam diferentes informações, que no fim tudo se conecta de alguma forma. E dentro, a parte interna do cérebro, é o que nós chamamos de sistema límbico, que tem estruturas mais associadas a alguns fenômenos emocionais. Como talvez a gente vai trabalhar hoje o complexo amidaloide, que trabalha dando input emocional para a memória gravada no hipocampo, que é uma outra estrutura do sistema límbico, que a gente não vê nessa imagem, ela está tudo embaixo daquele córtex. A gente vê ali, na verdade, o cerebelo, que é bem importante para a questão do movimento automático. As memórias procedurais são aquelas que a gente aprende e depois faz naturalmente, como nadar, como andar de bicicleta, como dançar. E o tronco cerebral está associado ao equilíbrio e às funções vitais mais básicas. Então eu tenho uma pergunta, porque sempre se fala do lado esquerdo e lado direito do cérebro. Tu está trazendo aqui uma divisão que ela é, na verdade, a parte externa do cérebro, que fica mais do lado de fora, e uma parte que fica escondida por esse córtex, talvez. Mas existe também essa divisão de lado direito do cérebro e lado esquerdo do cérebro, que geralmente no conhecimento popular, assim, se diz que um lado é mais relacionado à criatividade e o outro lado é mais relacionado a uma questão analítica. Existe essa divisão também? Ou na neurociência, na verdade, não, a gente não vê essa separação?
Existe. No meio do cérebro tem uma estrutura chamada corpo caloso. A gente não vê nessa imagem, ela está interna, mas ela divide o cérebro em dois hemisférios, né, o esquerdo e o direito. Em termos de sistema límbico, a parte mais interna do cérebro, geralmente as estruturas estão situadas nos dois hemisférios. Por exemplo, a gente tem o complexo amigdaloide de um lado, do lado esquerdo e do lado direito. O hipocampo também se subdivide entre os dois lados. Contudo, a região cortical, essa parte mais externa, tu tem estruturas que estão presentes só de um lado e outras presentes só de outro. Por exemplo, a área da linguagem, né? Então, a gente trabalha com algumas patologias como epilepsia, ou algum tipo de desfecho em que a gente tenha problemas de ou entender alguma mensagem ou expressar. Né? Tem a área de Broca e a área de Wernicke, que ficam estritamente do lado esquerdo do cérebro. Uhum. Então, se alguém tem algum problema de afasia, algum problema de fala, geralmente o problema está situado nessa região específica, e não do lado direito. Certo, e agora que a gente entendeu então que o cérebro ele tem essas três divisões mais ou menos, né? Que é o córtex, a parte do córtex, que a gente chama de parte cortical, que vai na área mais externa, né? A parte do cerebelo e a parte da base, né? A parte do cerebelo e a da base, se eu entendi bem, elas são mais relacionadas ao equilíbrio na parte da base e à questão emocional na parte do cerebelo. É isso? Isso. Toda a parte interna do cérebro tem uma representatividade associada a como eu me sinto, né? E depois que eu tenho essa experiência, essa sensação, o meu córtex cria uma representação visual acessível disso, uma abstração daquela experiência. Uhum, Então, geralmente, acho que no nosso caso seria interessante dividir o cérebro em duas partes. uhum. A parte interna, com um aspecto emocional mais forte, e a parte externa, que faria parte do cálculo de risco, da razão, da parte mais complexa, no processamento a nível de segunda ordem ou terceira ordem. Certo, e agora que a gente entendeu então essa divisão, né, da parte mais interna e parte mais externa do cérebro, a gente pode dizer talvez que esse bloqueio que eu comentei no começo do nosso episódio, ele tem mais a ver com essa parte interna do cérebro, de eu não estar me sentindo confortável ou seguro para performar naquela atividade, seja ela dança, seja ela fala de inglês, seja ela qual for. Sim, isso, porque assim, na verdade, o córtex motor, ele é quem performa, ele é quem executa a função. Por exemplo, só para ilustrar isso, tem um estudo bem legal da década de 70, ele é bem antigo, com jogadores de tênis. E tênis, para quem joga tênis em alto nível, o movimento é bem complexo, né? Eu nunca cheguei nesse nível, mas com jogadores profissionais tem uma atividade do córtex motor muito intensa. E à medida que os jogadores começam a ficar envolvidos emocionalmente com a partida, ou porque começam a errar muito, ou porque acham que o juiz não está bem adequado arbitrando a partida, Uhum. enfim, algum motivo que faz a emoção surgir, naturalmente o que acontece com o cérebro desses jogadores, nosso cérebro, em situações de estresse ou de emoção mais forte, a gente começa a perder acesso ao córtex. As fibras aferentes que ligam a nossa cognição a um aspecto mais racional e cortical, ela começa a ser perdida naturalmente. Porque o cérebro, ele meio que entende numa situação de risco ou de vergonha, ou que a gente está constrangido, Uhum. o cérebro ele entra num modo mais sobrevivência. Ou seja, vamos sair dessa situação. E aí a parte racional, a parte que deveria estar agindo, ela acaba ficando mais distante do processamento. Então, esses jogadores, por exemplo, de tênis, eles começam a executar o movimento de uma forma quase que como um amador, Uhum. porque eles têm o movimento, eles têm a informação gravada no córtex motor deles. Mas o acesso a essa informação começa a ficar prejudicado pela emoção. Entendi. E eu percebo muito isso, né, no processo de aulas de inglês que dei por muito tempo, porque muitas vezes o aluno estava performando muito bem, falando super bem, e aí alguma palavra que a pessoa não lembra ou alguma coisa que dá errado, parece que cai uma chave, né? E aí a pessoa, o conceito que a pessoa tem de si mesmo, parece que ele vai de, não, ó, tô me virando bem, sou independente, pra eu sou horrível, eu não sei nada, o inglês não é pra mim. E isso aconteceu comigo também recentemente. A minha esposa me convidou pra uma oficina de tango,
né? E eu nunca fui um cara que consegui dançar em público. Eu até gosto de dançar sozinho, quando eu tô, sei lá, lavando a louça, tá tocando uma música, eu me mexo. Eu gosto de talvez pensar em passos de dança, mas pra mim é quase inconcebível dançar na frente de outras pessoas. E é uma coisa que realmente eu gostaria de explorar, mas eu tenho essa dificuldade. Então, tem a ver com isso que tu tá falando, né? De repente, essa conexão, porque eu acho que eu sei me mexer, eu saberia dançar, por exemplo, mas eu, por não me sentir seguro ou por entrar nesse modo de sobrevivência, perco o acesso às minhas habilidades que estão ali. Só eu começo a, sei lá, pelo conceito que eu crio de mim mesmo, ou por me sentir ameaçado de certa forma, não sei exatamente. Talvez tu pode até trazer alguns elementos que possam ajudar a explicar isso, mas é por isso que eu não consigo dançar. Não é que eu não saiba dançar ou que eu não queira, porque eu quero muito, né? Isso, exatamente. Porque assim, a gente quando aprende uma habilidade nova, seja motora, seja intelectual, a gente consolida aquela memória. Então a gente tem aquela informação no nosso cérebro em algum lugar. Uhum. Só que muitas vezes quando a gente está nervoso e acontece esse bloqueio da camada cortical, a gente não tem o acesso. Então a gente tem a memória, mas a gente não consegue evocar ela. Isso é muito comum, por exemplo, quando o aluno está muito nervoso para fazer uma prova. Ele estudou, ele está pronto, ele tem o conhecimento, mas aquele nervosismo, aquela hiperativação do sistema límbico do cérebro, Uhum. principalmente no complexo amidaloide, deixando ele mais ansioso, mais estressado, faz com que aquela informação, mesmo que ele tenha, não seja acessível. É o famoso branco, né? Deu Uhum. branco. E tu vê que é muito curioso, porque quando a pessoa sai da prova, muitas vezes ela tem aquele acesso de novo, porque ela relaxou, o cortisol baixou, a adrenalina baixou, o cérebro voltou ao modo de funcionamento sincronizado e aí ela tem aquele acesso. Uhum. Perfeito. Eu, inclusive, tenho amigos que passam por isso, assim, que pessoa super inteligente, que às vezes na hora de fazer provas, acontece muito na autoescola também, né? As pessoas, na hora de fazer a prova, talvez por ser uma situação que a pessoa coloca um nível de pressão, e aí a pergunta que fica, eu acho, é como que a gente pode lidar com essa situação, né? Como que eu, Edu, por exemplo, que quero aprender a dançar, ou a pessoa que tem dificuldade para passar numa prova de autoescola, ou para falar um idioma, seja qual trava for, né? Quais estratégias baseadas em neurociência que a gente pode talvez pensar em aplicar para ajudar essas pessoas que estão se bloqueando, né? Uma das coisas que eu gostava de usar, e aí tu pode me falar se isso tem base em neurociência ou não, mas uma das dicas que eu sempre dava para os meus alunos era tentar pensar um pouco sobre o que de fato vai acontecer se você errar. Porque muitas vezes o nosso cérebro ele cria uma situação catastrófica quando na verdade ninguém, por exemplo, naquela aula de tango, estava esperando que eu fosse o mega dançarino de tango. E é super normal a gente errar dentro dos nossos processos, né? A gente erra falando português e muitas vezes quer se cobrar para não errar falando um outro idioma. Então, não sei se isso faz sentido em termos neurocientíficos e se tu tem alguma coisa que a gente pode trazer para os nossos ouvintes de, olha, se você tem dificuldade em alguma área específica, aqui estão algumas estratégias ou uma estratégia que você pode fazer para tentar melhorar um pouco essa situação. Sim, claro, não, tem várias possibilidades de ações que a gente pode tomar que nos ajudam bastante. Eu diria que talvez a principal delas tenha a ver com o aspecto atencional, que a gente chama de atenção plena, né? Porque assim, o que acontece? O cérebro, ele constantemente faz projeções de futuro. Tu falou ali, o que que tu fala para os teus alunos, se tu errar, o que que vai acontecer? É justamente o cérebro fazendo uma viagem mental no tempo para o futuro e tentando medir as consequências de um erro. Pode ser maior ou menor, depende do que está acontecendo. Mas essas previsões de futuro, elas acontecem numa velocidade impressionante o tempo todo. Na verdade, é isso que causa, de certa forma, a ansiedade. É um futuro imaginado que não aconteceu, mas que parece que vai ter algo ruim. A minha previsão diz isso. Eu vou mal na prova de autoescola porque eu estou nervoso. E essa previsão, ela se torna quase como em termos de cérebro preditivo, quase como uma materialização da realidade. Uhum. Tem estudos mais recentes que mostram isso, que a gente percebe a realidade muito mais de maneira interna
da realidade mental que nós construímos com o que de fato acontece. Então, esses exercícios de atenção plena que a gente pode fazer para ajudar a reduzir o cortisol, o estresse, é justamente tentar trazer a consciência para o momento. Porque esse deslocamento temporal, tanto para o passado, para buscar informações, para tentar tomar decisões mais adequadas, quanto para o futuro, para fazer a aplicação dessas memórias recordadas e ver se vai dar certo ou não. Isso acontece quando a consciência se desloca nesse eixo temporal. Uhum. Então, se a gente consegue, digamos assim, quando a gente vai fazer uma performance de dança, né? Vamos supor que tu te profissionalizou no tango, e tu e tua esposa vão dançar lá num show super importante. A ideia que se fala é assim, limpar a mente. Limpar a mente é conseguir focar a atenção só naquele momento, sem pensar nas consequências futuras, nos erros do passado, é o momento presente. E isso é uma coisa bem difícil. O cérebro, na verdade, tende naturalmente a fazer esse processo de viagem no tempo mental. Então, se a gente consegue esvaziar a nossa mente, pensar menos no que Uhum. pode acontecer, ou até ser mais otimista com o que pode acontecer, geralmente o desfecho acaba sendo melhor. Perfeito. E isso faz sentido, porque uma das metáforas que eu gosto de trazer para os meus alunos é quase como a questão de usar um óculos, por exemplo. Quando tu coloca um óculos pela primeira vez, é quase que impossível tu fazer com que o óculos fique invisível para ti, né. Mas, por exemplo, tu usa óculos, então para ti agora, talvez agora que eu falei, tu vai parar para pensar na armação do óculos e como talvez ela tá impedindo que tu veja tal ponto, tu te torna mais consciente desse elemento, ou disso que tá, né, na tua interface aí. E quando tu tá aprendendo uma coisa nova, tipo inglês, por exemplo, muitas vezes, quando você foca no inglês, então se eu estou pensando sobre o meu nível de inglês em uma conversa de inglês, é quase como se eu tivesse focado no óculos, e não focado no que tá na minha frente para eu de fato observar. Então, em vez de parar e tentar entender a mensagem que a pessoa tá me falando, tem uma palavra que eu escuto e daí eu paro e começo a focar só nessa palavra e perco o foco, talvez, daquilo que de fato importa, né. Então isso que tu falou sobre pensar menos é difícil, né, porque eu acho que a gente vive num mundo que cada vez estimula mais um pensamento acelerado, né, mas faz muito sentido. Quando a gente consegue relaxar um pouco, é quase como se a gente tivesse que se esforçar menos para fazer as coisas, né. Então, eu tô tentando demais acertar todos os movimentos, e aí quando eu erro um movimento parece que, nossa, tudo deu errado, né. Quando na verdade não, eu errei um movimento, se eu preciso me concentrar para o próximo movimento. Faz sentido? Exatamente. Faz sentido, porque na verdade existe um processo no cérebro, na região cortical, que a gente chama de metacognição, que é mais ou menos uma avaliação do que tu está fazendo. Então, ao mesmo tempo que tu dança tango, tu tá te observando e vendo o quanto tu tá acertando ou não nos teus movimentos. Uhum. E quanto mais tu percebe que tu não tá acertando, menos acesso tem o teu córtex motor. Então, pior tu vai ficando, quase como uma bola de neve. Porque, na verdade, uma das funções do cerebelo é tornar o movimento mais fluido e automático. Então, quanto menos tu pensa e mais naturalmente tu faz, melhor tu executa. Cara, eu até lembrei de uma história muito rápida que aconteceu comigo quando falou em autoescola, me veio à mente um trauma que eu tenho, uma memória traumática mesmo. Uhum. Primeira prova que eu fui fazer, o meu instrutor, ele disse que eu não estava preparado, que eu não ia passar. E aí eu internalizei aquele conceito dele que eu não estava preparado, e quando eu entrei no carro, eu fiquei tão nervoso, porque eu estava com essa ideia de que eu não estava preparado, e até foi engraçado, agora eu olho com, né, uma certa questão de achar engraçada a situação, porque o carro era dele, nessa época eles se emprestavam o carro, e aí, cara, eu entrei, botei o cinto e todas aquelas coisas automáticas, né, ajustei retrovisor, banco, tudo certo, e aí saí com o carro manual, e o carro não andava. Cara, eu botei, assim, acho que eu estava tão nervoso que eu pisei full no acelerador, o carro deve ter ido a uns 7, 8 mil rotações por minuto, aquele barulhão, e eu cheguei a ponto de abrir o vidro, e ele estava me olhando do outro lado da rua, eu gritei com ele assim, falei: "Cara, o teu carro tá estragado", porque, cara, e aí, cara, eu soltei o pé da embreagem e o carro apagou. O Uhum. que acontece? Não sei se tu já imagina o que aconteceu. Uhum. Eu me esqueci de baixar o freio de mão. Uhum. Tipo,
uma coisa que seria óbvia, mas eu estava tão nervoso que eu não consegui ver aquilo. Uhum, Então, quando tu falou assim, quando a gente cria uma ideia de que aqui eu chamo de confiança, né? Quando a gente sabe que a gente é bom em alguma coisa, geralmente o nosso cérebro, a nossa metacognição trabalha de uma forma que ela vê mais os teus acertos do que os teus erros. Então isso te ajuda a performar melhor. O teu córtex motor fica mais fluido uhum, e tu consegue fazer as coisas mais natural. Então é bem isso. A gente tem aquela autoimagem de que nós podemos fazer, então a gente cria aquela realidade mental, uhum, aquele modelo que a gente pode, que a gente tem condições, e a gente melhora. Não que a gente vai ser profissional assim, mas a gente tem uma uhum. performance geralmente melhor assim. Perfeito. Então, esse tema polêmico que existe hoje, né, quando as pessoas falam de coaching, por exemplo, e programação neurolinguística, isso até certo ponto tem base científica, você visualizar e dizer, a frase famosa é: "Eu posso, eu quero, eu posso, eu consigo", alguma coisa nesse sentido, né. E eu sei, assim, que não necessariamente isso vai se aplicar a todas as coisas universalmente, né, mas quando a gente vê e eu acredito que a questão social, né, por exemplo, um instrutor ter te dito isso, né, que você não estava preparado, por exemplo, é uma coisa que tem mais força, e ela reforça ainda mais essa visão que talvez você tenha: "Ah, eu não sou muito bom dirigindo", aí uma pessoa diz que eu não sou muito bom dirigindo, aí mesmo que eu não consigo quebrar esse estigma, né. Então: "Ah, eu não sou muito bom dançando", aí uma pessoa me vê dançando e fala: "Ah, você não é bom", e aí então eu construí esse diagnóstico quase que, perpétuo, então, de que eu sou um mau dançarino, né. E aí a gente lembra do livro Mindset, né, da Carol Dweck, que Uhum. fala um pouco sobre isso, sobre o mindset de crescimento e o mindset de fixo, né. E pode falar um pouco sobre isso, sobre essas questões de eu não sei se tu já leu esse livro, se tu é familiarizado com esses conceitos também? Sim, eu conheço o livro, não li todo, já li Uhum, alguns trechos, já vi algumas, até algumas entrevistas sobre o livro. E essa parte realmente é fascinante, porque, claro, existe a nossa autopercepção, que é a nossa autoimagem, e a nossa autoimagem, é interessante comentar isso, Edu, que ela vai sendo formada a partir das nossas experiências. Então, assim, tu vive experiências de vida, tu dança, tu treina, tu pratica algum esporte, e as pessoas vão ter uma opinião sobre isso, vão te dizer, tu é bom, tu é ruim, e isso vai formando memórias, tanto memórias episódicas, quanto memórias episódicas são aquelas memórias que tu está inserido, uhum, que tu lembra de ter ganhado o campeonato, ter dançado bem, e as memórias semânticas, são memórias de conhecimento. O conhecimento tu abstrai daquelas experiências. Esse processo de formação de memórias vai formando com o tempo a tua própria identidade. A gente chama de teu self conceitual, ou uhum, seja, quem tu pensa que tu é. E tu tem, obviamente, o aspecto social do que as pessoas dizem que tu é, se tu é capaz ou não é capaz. Mas tu tem integralmente a tua autoimagem. E essa autoimagem, ela define muito de como tu vai conseguir fazer as coisas. Então, por exemplo, é claro que existem as limitações físicas, né? Por exemplo, eu quero levantar, sei lá, 100 quilos no supino, vamos supor, uhum, né? Que é aquele exercício. Se eu não tenho uma preparação, eu não vou conseguir, por mais que eu acredite que eu consiga, porque fisicamente tem a limitação. Então, existe o aspecto do realismo da vida que te dá limitações. Se tu não é talentoso, ou não tem uma aptidão natural para dança, tu pode até gostar, pode treinar, pode melhorar, mas tu nunca vai ser um bom dançarino. Aquele que tem aquele talento inato, sabe? Aquelas uhum, pessoas que. Mas tu vai. Isso no jiu-jitsu é bem comum. Eu faço jiu-jitsu, então é muito claro. Assim, tem pessoas que são muito talentosas. E quanto mais tu percebe na tua metacognição de que tu tá indo bem, porque as pessoas olham, tu ganha campeonato, né? Tu vai uhum, melhorando a tua performance, tu vai criando a tua autoimagem acerca disso. E claro que às vezes tu tem choque de realidade, porque tu nunca vai ser o melhor em tudo. Então tem pessoas que vão ser melhor que tu, que uhum, vão ganhar de ti, tu vai, né, ter, não, realmente eu não sou tão bom assim. Mas nessas altos e baixos da vida, tu vai formando a tua confiança. Mas é certo que quanto mais confiança tu tem, o mindset, né, positivo que tu vai, ele te impulsiona e de certa forma ajuda. Tem alguns estudos, por exemplo, nessa construção de realidade interna que mostram atletas, por exemplo, tem um estudo placebo com atletas de alto rendimento de triatlo. Acho que até no Ironman que eles participaram,
E alguns atletas era dito que eles estavam tomando um suplemento que aumentava a performance. Uhum. Mas, na verdade, nesse estudo, não tinha nenhum agente ativo que, de fato, melhorava a performance. Era tudo a construção mental de que eles estavam tendo algo que iria melhorar a performance. E, no fim das contas, eles melhoraram a performance, porque Uhum. eles acreditavam que tinha algo que estava... Então, sim, ajuda, isso é cientificamente bem estabelecido, mas é claro que tu vai deparar com as barreiras realísticas do mundo, né. Uhum. Mas é bom, o mindset positivo sempre é bom. Perfeito. Então, essa questão de programação neurolinguística, né, e coaching, e assim, eu acho que tem coaches que são sérios e coaches que não são sérios, e a gente vive num momento que talvez houve uma banalização, né, do que é o coaching e tudo mais, e justamente se foi para esse lado talvez mais raso, né, de você consegue, e sem necessariamente. Tá vinculado a uma prática, né, um pensamento mágico, assim, de que você consegue. Então, a gente pode dizer que as 2 coisas, na verdade, elas caminham juntas, né. A questão da crença que a gente tem sobre a gente mesmo e as nossas habilidades e capacidades, mas também, de fato, o mundo físico, o que é realmente possível dentro daquilo. Mas tu trouxe um ponto que eu fiquei me questionando, porque desde que eu ouvi falar e li, eu também não cheguei a terminar o livro, mas me familiarizei com essas ideias, né, da Carol Dweck. hã, Tu trouxe a ideia de que se você não tem a aptidão natural, você nunca vai ser um bom dançarino. Acho que essa é uma frase forte e tu acha que realmente ela se coloca como uma imposição ou talvez ela quer dizer que a pessoa vai ter que se esforçar talvez mais do que uma pessoa que tem uma aptidão natural, mas ela talvez ainda consiga o mesmo resultado? Né? E eu trago essa pergunta porque talvez então uma pessoa que está fazendo inglês e está se sentindo bloqueada, ou eu, né, que estou tendo algumas dificuldades com dança, por exemplo, a pessoa pode pegar isso como, então o neurocientista falou que realmente eu nunca vou ser um bom dançarino, por mais que eu me esforce, né? Então até que ponto, né, essa aptidão natural, ela é um limitador ou não de até onde a pessoa pode ir? Porque a gente vive num mundo que a neurociência fala bastante sobre a questão da neuroplasticidade também, né? Então, por mais que Uhum. talvez eu não tenha crescido em um contexto onde eu fui autorizado a dançar e me expressar com o meu corpo, talvez eu simplesmente não fui exposto ao ambiente necessário para eu desenvolver essas habilidades e com um ambiente positivo que me ajude a me desenvolver, eu possa chegar lá. Então a minha questão ela é até que ponto a a aptidão ou talento natural, inato, né, que a gente, sabe que existe, né, até que ponto isso é um limitador para o que a pessoa pode ou não pode fazer. Porque a gente tem casos de pessoas que realmente elas criaram uma mentalidade muito forte, né, teve um cara que correu agora uma maratona em acho que foi menos de não sei se foi menos de 2 horas, mas foi uma Nossa. o recorde, eu vou abrir aqui pra não mentir pra galera, mas eu sei que o recorde da maratona foi tipo, um tempo que era impensável foi batido, né. Então a gente avança também nessas fronteiras do que é possível e o que não é possível. Pensando para uma pessoa comum, para um mero mortal, né, quando a gente fala: eu sou bom, eu não sou bom, eu nunca vou ser bom no inglês", até que ponto isso serve como um um diagnóstico, não um diagnóstico, mas É, um justo. veredito sobre até onde eu posso ir. É, sim, perfeito. Não, colocou muito bem isso aí, Edu, essa questão da plasticidade sináptica e da capacidade que nós temos em melhorar, não é um definidor, né, não deveria ser. Se eu digo que eu não sou bom, não significa que eu não seja bom. Sempre o esforço e a dedicação é o que definem se a pessoa vai conseguir ou não. Mas existem casos, por exemplo, no córtex motor, né, já que for da dança, e tiver no esporte, por exemplo. Tem pessoas que são muito talentosas, têm uma aptidão natural, física, mental para o esporte. No jiu-jitsu é muito comum isso, né? Tem pessoas que estão lá na faixa azul e já tem um nível técnico quase faixa preta. Então tu consegue ver pessoas que têm naturalmente uma tendência a se tornarem melhor. É claro que elas vão ter que se esforçar, mas ela com esforço consegue muito mais além do que uma pessoa que não tem a mesma aptidão com o mesmo esforço. Isso é de cada um.
Eu acho que lá em 1980 tem o Howard Gardner com aquela ideia das múltiplas inteligências, né, super legal. Porque aquilo meio que mostra que as pessoas têm aptidões diferentes, né, até porque têm vivências diferentes. Então, se eu não sou bom em uma coisa, por exemplo, eu adoro jiu-jitsu, mas eu não sou bom, cara, naturalmente eu não sou bom. Eu treino todo dia, eu me esforço, e eu me sinto bem quando eu tô numa fase boa, tô bem, tô eventualmente ganhando um campeonato, mas eu tenho uma autoconsciência de que eu não tenho uma naturalidade para aquilo, né, então o meu esforço compensa, mas é algo que eu gosto de fazer. Então eu acho que nesse sentido intelectual, por exemplo, tu fala do inglês, né, ou de algum aprendizado da autoescola, que seja, e tem que cuidar para não se estigmatizar, né, porque a gente pode realmente se bloquear emocionalmente de fazer algo. Para concluir esse raciocínio, né, existem pessoas que têm talentos, aptidões para algumas coisas, para o aprendizado de uma segunda língua, por exemplo, tem gente que pega muito fácil, e tem gente que naturalmente tem mais dificuldade. Mas isso não quer dizer que ela não vai aprender. É que a gente tem às vezes a gente tem a tendência de nos compararmos com outras pessoas, né. Uhum, Isso é muito comum, porque tu olha para outras pessoas com menos tempo, com um avanço mais rápido, e isso nos deixa, às vezes, meio reflexivos sobre as nossas próprias potencialidades. Mas se a gente, mesmo com as nossas limitações, a gente acredita que a gente pode, a gente certamente vai ter um rendimento melhor, porque esse sistema de crenças é um sistema muito funcional no cérebro, tá na parte cortical, talvez a gente fale mais disso, né, num outro uhum, episódio, mas eles são muito definidores da minha autoimagem. uhum. Então as minhas ações, os meus julgamentos sobre os outros, sobre mim mesmos, é baseado nesse sistema. Então se eu creio que eu tenho condições, mesmo com as minhas limitações, eu consigo ter uma performance melhor no que quer que eu vá fazer. Perfeito. Eu acho que isso tem bastante conexão com a ideia. A gente vive num mundo que nos parece que nos empurra para a ideia de que a gente tem que ser bom em tudo. E a gente, né, isso que tu trouxe das inteligências do Gardner ali, talvez isso pode ajudar a gente a entender que, olha, tudo bem, eu não sou bom dançando, mas eu, por exemplo, Edu, eu tenho uma facilidade incrível para aprender línguas e sotaques. Então, por exemplo, eu sei fazer o sotaque carioca em inglês, o sotaque indiano em inglês, eu sei fazer o sotaque nordestino em inglês. Então, eu tenho bastante facilidade nessa área, né? E aí, só que quando eu vou dançar, por exemplo, e aí eu acho que isso é um ponto interessante pra gente pensar também, porque quando a gente fica só no nosso domínio, por exemplo, então eu sou bom em línguas, eu vou só operar na minha vida na área de línguas. Eu nunca vou me expor a nada que possa ter alguma fragilidade, porque o nosso conceito de self, é isso que tu traz com um pouco mais de propriedade, né? Ele é muito construído, como tu falou, em memórias episódicas e memórias semânticas, né? Ou seja, coisas que aconteceram comigo e coisas que eu creio, né? De certa forma, que eu acredito serem verdade. Então eu acredito que eu sou bom com idiomas, e isso, claro, junto com talvez uma evidência que eu tenho ao longo da minha vida de ter aprendido idiomas com facilidade, me torna muito bom realmente no aprendizado de idiomas. Agora, com dança, eu já não tenho essa crença e talvez eu nem tenha essa aptidão. Então, essas duas coisas, elas talvez criem esse bloqueio, né? Tanto a minha falta de aptidão natural, mas aumentada e agravada, talvez, por essa crença de que eu sou horrível dançando. Né? E a Carol Dweck traz essa ideia da palavra ainda, né? Da ideia de ainda não. Eu ainda não sou um bom dançarino. Uhum. Eu uso bastante, né? Eu usava bastante nas minhas aulas de inglês essa ideia de que, olha, você ainda não está performando no nível que você quer. Mas quando a gente coloca a palavra ainda, a gente tira essa pressão, né? Porque quando a gente só é taxativo em relação a alguma coisa, parece que então é isso. Eu sou ruim em dança, não tenho o que fazer, Uhum. não tem nada que eu possa fazer nesse sentido e é isso. Vou me contentar com essa ideia de que, mesmo que eu queira muito, eu não vou poder dançar porque eu sou ruim em dança. Mesmo que eu queira muito aprender um novo idioma, eu não vou poder porque eu sou ruim em inglês. Né? Então, essa crença, até certo ponto, ela pode até estar baseada em algumas evidências, de talvez eu realmente não tenha essa aptidão natural, mas ela talvez está me impedindo de viver aquilo que eu gostaria de viver, que é, né? E é engraçado, porque assim, quando eu vou falar sobre a questão de dança, teve um dia na minha vida que eu consegui dançar e me divertir muito, que foi o dia do meu casamento.
E foi o dia que. E eu acho que tem muito a ver com essa questão também de que todo mundo que tava ali comigo tava comemorando junto comigo. Então, naquele dia, teoricamente, não havia o que eu pudesse fazer que fosse errado, porque eu tava ali curtindo meu Uhum. casamento, então eu me dei essa permissão, né? E é interessante, porque em outros momentos eu não consigo me dar essa permissão. E assim, foi super divertido. Eu acho que eu dancei bem, talvez eu não tenha dançado bem, mas a experiência que eu tive nesse dia foi fantástica, né? Então, e para mim é uma memória muito preciosa, né? Esse dia do meu casamento, porque eu realmente aproveitei muito a festa. E talvez então tenham pessoas que estão se privando de viver experiências, mesmo que elas não vão ser perfeitas falando inglês, mas talvez de puxar um assunto com alguém numa viagem, né? Talvez de se colocar para praticar um esporte, de ir fazer alguma coisa que a pessoa está se privando por talvez não ter essa habilidade natural, e ok, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa praticar, curtir, porque por que tu faz jiu-jitsu, né? Se tu não tem a habilidade natural, porque se a gente só vivesse num mundo onde a gente exercitasse só os nossos pontos fortes, o que isso diz a nosso respeito, né? A gente também não tem, Uhum. a gente não tá aberto para testar coisas novas, para aprender coisas novas, porque imagina um bebê, eu sempre trago esse exemplo, né? Um bebê tá falando errado e a gente acha a coisa mais linda do mundo, mas quando eu adulto erro os passos de dança, é horrível, feio, a gente cria toda essa esse estigma que quando é uma criança simplesmente inexiste esse estigma, porque a criança ela tem essa permissão para ser iniciante. Enquanto o adulto parece que não tem, parece que eu já Uhum. tenho que entrar em qualquer domínio como minimamente bom, né? E um minimamente bom é um acima da média. Quando, na verdade, quando você Uhum. começa qualquer coisa, ninguém é ótimo quando começa qualquer coisa, salvo as pessoas que talvez tenham aptidão natural para aquela coisa. E aí a gente vai voltar para a questão de que existem 1000 aptidões possíveis. E que talvez tem algumas que são mais valorizadas que outras na nossa sociedade, e daí talvez as minhas aptidões, que é, sei lá, imitar um sotaque, não seja tão socialmente interessante. E aí eu já acho que então eu não sou uma boa pessoa, porque as coisas que importam eu não sei fazer. E aí a gente já entra, enfim, numa outra seara, né? Mas só para fechar esse ponto, eu penso bastante, eu gosto muito de futebol, né? E eu penso quando tu fala essa questão de, olha, por mais que talvez uma pessoa seja esforçada, ela não vai chegar no mesmo nível que uma pessoa que tem aptidão e é esforçada vai conseguir chegar, né? Eu penso muito hoje nos jogadores profissionais de futebol, porque quem vira profissional de fato hoje não é necessariamente quem tem a, o que a gente tá falando? A aptidão para ser habilidoso com a bola. Mas a pessoa certamente precisa ter uma aptidão para exercícios físicos, para performance física nessa questão. Porque a gente vê muitos jogadores de futebol, que eu até vou colocar entre aspas, que eles são mais atletas do que jogadores de futebol, no sentido plástico do que é Uhum. jogar futebol. Né? E daí tem muitas pessoas que são ótimas na aptidão de ser habilidosos com a bola, mas talvez por não ter a mentalidade, ou talvez até por não ter a aptidão física de buscar esse esporte de resistência que hoje é o futebol e força, né? Elas não conseguem chegar no nível profissional, talvez porque elas não ou não acreditam que podem, ou talvez elas não estão dispostas a ter essa mentalidade de que, olha, eu preciso me esforçar todos os dias. Porque talvez o cara cresceu sendo o melhor jogador do bairro. Então, para ele é óbvio que ele é o melhor Uhum. jogador. Só que quando ele vai competir com pessoas que têm a aptidão e estão se esforçando, às vezes a pessoa é simplesmente engolida pela performance das outras pessoas, né? Acho que não sei se faz sentido isso. Sim, não, é claro, é sim, para todo sentido, e é bem colocado isso, porque, claro, o cérebro, esse mecanismo de plasticidade neural é justamente a capacidade que o cérebro tem de se reconfigurar. Inclusive no córtex motor, ganhando, quanto mais se pratica, mais automático fica o movimento. Então a dança se melhora, o futebol se aprimora, o jiu-jitsu, tudo se ganha mais técnica, mais refinamento motor. Então, sim, a gente pode não ser o grande astro, né, da dança, ou o jogador número um, ou o melhor lutador de jiu-jitsu, mas a gente tem a tendência a melhorar. Eu acho que é legal comentar que muitas vezes a gente gosta de algumas coisas.
Então, assim, se fazer o que gosta, mesmo que a gente não seja o melhor, já é muito bom, porque a gente se sente feliz, né? Se a gente está no ambiente que a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente tem pessoas ao nosso redor que nos estimulam, e aí o papel do ambiente, né? Porque nós temos as nossas aptidões naturais e as facilidades, que têm um caráter genético, inato, e nós temos o ambiente, o contexto que a gente vive. Então, se o contexto, seja educacional, pedagógico, seja atlético, esportivo, ele ajuda muito a pessoa a se desenvolver dentro do que ela tá, do objeto que ela está buscando. Então, pessoas que motivam, que não julgam tanto, e ajuda muito a pessoa a se sentir mais tranquila, tipo, teu casamento. Tu não se sentiu sendo olhado e avaliado pelos outros para ver a tua performance na dança. E isso para ti fez tu dançar bem, foi uma coisa que tu gostou. Uhum. Então, no fim, eu acho que a sensação interna que a gente sente e a representação interna daquela memória foi bom para mim, foi legal. Isso ajuda muito no nosso na nossa melhoria, Uhum. no nosso mindset de crer ou não. E no fim das contas é isso que vale na vida, né? A gente fazer coisas que a gente gosta e a gente saber que existem limitações, mas tudo bem, né? Se a gente projeta algum erro, errar faz parte, né? E a gente vai acertando e errando, e é um processo de aprendizagem. Inclusive, os adultos, né, eles têm ainda o que eles chamam de fatores neurotróficos, que são substâncias no cérebro que estimulam o crescimento e reconexão neural. As crianças têm muito mais, por isso que as crianças têm uma facilidade maior em aprender. Mas isso é mantido até o fim da vida. E quanto mais a gente estimula o cérebro, e quanto mais a gente nos desafia a fazer coisas que talvez a gente não tenha uma aptidão natural, mas a gente gosta e quer aprender, mais desses fatores neurotróficos circulam nos nossos neurônios e mudam a forma com que o nosso cérebro ele entende a realidade e a gente performa alguma coisa. Uhum. Muito legal. Eu acho que isso faz total sentido. Quando eu penso, por exemplo, quando tu fala de ambiente, né? Eu aprendi a cozinhar com a minha avó. E a minha avó, ela não era a master chef, ela era uma ótima cozinheira. E quando minha avó me ensinou, ela criou um espaço que me permitia experimentar. E eu acho que isso fez muita diferença, porque eu não estava preocupado em acertar toda vez. Eu estava preocupado em, eu quero aprender a fazer. Eu chegava para minha avó e falava assim: vó, eu quero aprender a fazer arroz. E aí minha avó falava: beleza, vou te ensinar a fazer arroz. E ela me dava ali a lógica de como que funcionava, e ela falava: beleza, agora pode ir lá e fazer. Ou seja, ela criava e ela não era o tipo de pessoa, tipo de professor, que muitas vezes acontece. Meu instrutor de autoescola também tinha esse perfil negativo, de que cada erro que você comete, a pessoa vai lá e poda, vai lá e fala, tá errado, pontua. Porque muitas vezes, se eu não tenho essa confiança e essa aptidão natural, e a pessoa vai lá e pisa em cada erro que eu tenho, como que eu vou construir e desenvolver confiança dessa forma? Né? Então eu preciso de um espaço para experimentar, performar, tentar e ver se funciona ou não funciona aquilo que eu fiz e depois poder parar e daí depois que eu terminei usar o processo da metacognição que tu apresentou anteriormente, de parar e pensar, tá, mas por que que não funcionou naquele momento? Não funcionou porque eu fiquei nervoso porque eu errei esse ponto. Tá, mas e se eu conseguisse me permitir não ficar nervoso por ter errado esse ponto? O resto da sessão teria sido muito mais tranquila, mas esse acontecimento, então depois que aconteceu, eu posso de fato parar para pensar. Mas a minha avó, ela criou esse espaço, então, de que eu tinha liberdade para falar para ela: olha, eu quero aprender isso. E se as coisas dessem errado, tudo bem, porque a gente estava num processo de aprendizado, né? Nesse sentido, tem um TED Talk muito bom que eu quero recomendar para quem está ouvindo, que é do Eduardo Briceño. É como melhorar nas coisas que você se importa. Em inglês é How to Get Better in the Things That You Care About. E é muito bom. E ele fala sobre duas zonas, que depois a gente pode, num próximo episódio, explorar essa questão talvez um pouco mais a fundo, que é a zona de aprendizado e zona de performance. Porque muitas vezes. E aí a zona de aprendizado, ela é esse lugar no qual tu não tá te cobrando pra ser perfeito. Tu tá ali pra praticar, claro, pra performar o melhor que tu puder, mas tu tá praticando. Então, tu não tá. Tu não vai te cobrar se tu errar. Tu tá experimentando, tu tá testando pra ver o que funciona e o que não funciona.
Então, por exemplo, num treino de jiu-jitsu, ele pode ser essa zona de aprendizado. E uma competição, claro que tu vai aprender talvez depois, mas tu tá ali, não tá ali para aprender, tu tá ali para performar, para fazer o teu melhor. Então, por exemplo, vai fazer uma cirurgia. Não é uma zona de aprendizado a cirurgia, embora talvez em algum hospital que seja um hospital escola, possa ter alguém ali assistindo e aprendendo. Mas tu não quer que o médico que vai operar o teu joelho, vamos explorar aqui para ver o que funciona e o que não funciona. Ele até traz esse exemplo, né? Então, a gente pensar que a gente pode criar espaços na nossa vida, que são zonas de aprendizado, e outros espaços que são, não, então o treino de hoje vai ser um treino que eu vou tentar performar. E talvez ter outro treino que vai ser um treino leve, para eu manter a forma, para eu não me preocupar, porque é muito pesado a gente viver a vida inteira na zona da performance. Porque cada erro que a gente comete é muito caro na zona da performance. Enquanto na zona do aprendizado, o erro é barato. Tá tudo bem eu errar, né? Numa aula de inglês, se você errar, qual que vai acontecer? Eu sou teu professor, eu tô aqui para te ajudar, certo? Então não tem o porquê você se sentir mal numa aula de tango, não tem porquê eu me sentir mal se eu errar numa aula de tango. Eu tô ali para aprender, o ambiente é esse. Agora eu vou fazer uma apresentação de tango em frente, né, de 2.000 pessoas, porque aí sim, opa, se eu errar, talvez fique custe caro o erro nesse sentido, né? Então, talvez a gente aprender a identificar também qual que é o meu propósito dentro dessa situação. Eu tô aqui para aprender ou eu tô aqui para performar, né? E a gente só vai conseguir performar se a gente antes tiver passado por esse aprendizado, né? É impossível tu fazer algo que tu nunca ouviu falar, nunca experimentou, nunca tentou, então... E isso que tu fala sobre a repetição, talvez eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, sobre o como essa prática repetida, talvez em ambientes de baixo risco, né, que tudo bem se você errar, talvez isso que vai criar a condição para a pessoa desenvolver a confiança, né? Tem uma frase do James Clear que eu gosto bastante, que ele fala que a confiança é simplesmente a habilidade sendo demonstrada. Ou seja, é uma habilidade que você já construiu, já desenvolveu, então você sabe que você pode. Então você não se questiona mais sobre isso. Como fazer um bolo de cenoura? Eu já sei fazer um bolo de cenoura, já fiz mais de 100 vezes um bolo de cenoura. Então, se você pedir, eu não preciso nem de receita. Eu vou fazer e tá pronto. Por quê? Porque eu passei por esse processo, eu construí isso. Muitas vezes as pessoas talvez tenham essa noção de que desde a primeira vez eu preciso performar bem. Mas o meu primeiro bolo de cenoura não deu certo, e o segundo também não, e eu fui ajustando e me permitindo até chegar no momento que é tranquilo, né, para eu fazer um bolo de cenoura. É justamente essa questão, ela é bem importante no ambiente, um ambiente que é favorável ao aprendizado, porque é que nem a gente estava falando no começo, né? Uma das coisas que a gente pode fazer para ficar mais calmo, a atenção plena, é justamente o foco no processo e não no resultado final. Porque se a gente fica viajando mentalmente no tempo e tentando ter o melhor resultado possível, a gente se perde no processo. E o cérebro funciona muito assim. Então, quando a gente consegue focar no desenvolvimento e no processo de melhoria e aprendizado, a tendência é, inclusive, o resultado final ser melhor. E tem estudos bem legais nessa área de, já que a gente está falando de aptidão, nessa área de genética, né? Tem um mecanismo, uma área chamada epigenética, que é como os genes, porque sabe que os genes eles podem conferir determinados comportamentos, determinadas aptidões, né? Alguns genes que a gente herda dos nossos pais. Por isso que a gente acaba tendo comportamentos muitas vezes bem próximos dos nossos pais, por mais que a gente às vezes condene o que eles fazem. Mas e a gente diz, né, que o fruto não cai longe da árvore. Acho que é esse. Tem um ditado, né? Não lembro como é que é, mas dá essa ideia. Então, existem estudos que mostram que, por exemplo, crianças que vieram de famílias desestruturadas emocionalmente, com pais violentos e ambientes que são assim mais agressivos, elas tenderiam a ter esses genes herdados dos pais e dentro de um ambiente ruim, em que esses genes venham a florescer, se desenvolver, a criança acaba se tornando alguém violento e alguém que não consegue lidar com uma vida social adequada. Mas esse estudo ele era com assistência social e mostravam que crianças que eram adotadas por famílias amorosas, bem estruturadas, aqueles genes que conferiam ações agressivas no passado, eles eram suprimidos da expressão.
Na verdade, a epigenética trabalha com esse mecanismo de quanto um gene está exposto a ser transcrito e depois traduzido numa proteína e que vai virar um hormônio ou um neurotransmissor que vai gerar um determinado comportamento. Então, quando o ambiente, ele modula, inclusive, a expressão genética da pessoa. Então, crianças que têm pais disfuncionais, que nasceram em ambientes violentos, quando estão num ambiente acolhedor, de amor, de aceitação, aqueles próprios genes que conferiam comportamentos violentos, eles são suprimidos. Eles estão lá, tu tem o gene, tem a tendência, mas ele não é expresso. Não sei se é claro isso. Ah, o pessoal usa muito exemplo dos proto-oncogenes, né, que são aqueles genes que predispõem algum tipo de câncer. Uhum. Então, quando o ambiente estimula a proliferação daquele gene e a transcrição dele, ele acaba sendo expresso, tu acaba tendo maior suscetibilidade genética a determinados cânceres. Mas, enfim, o ambiente se viu que ele é muito importante, e ele molda realmente a pessoa muito mais do que as tendências inatas e as aptidões naturais, um ambiente que favorece o florescimento de um aprendizado saudável, aceitando o erro, aceitando como a pessoa é, ele acaba se tornando mais vantajoso. Porque, inclusive, esse tipo de ambiente, ele acaba estimulando a liberação de fatores neurotróficos. Então, o teu cérebro, ele acaba tendo mais plasticidade, mais capacidade de mudar e melhorar, de certa forma, a performance do aprendizado. Então, ele é bem relevante mesmo, ter um ambiente como o da tua avó aí, Uhum. aprendizado. Perfeito, muito bom, muito bom. Acho que a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. Uma coisa que talvez a gente possa trazer num próximo episódio, que me interessa bastante, é a questão do TDAH, porque eu tava lendo um livro do Gabor Maté, que ele fala sobre. É Mentes Dispersas o nome do livro, e ele fala sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ele fala bastante sobre como essa questão do ambiente, na verdade, influencia muito em como a pessoa desenvolve e vivencia esse transtorno ou não, que sim, é questão genética, porque as pessoas muitas vezes, assim como a gente rotula, eu sou bom para isso, eu não sou bom para aquilo, a gente rotula, eu tenho TDAH. Eu, por exemplo, tanto eu quanto o Paulo, a gente tem TDAH, né? Então, eu tenho TDAH. E aí muitas vezes a gente com esse rótulo acaba não se desenvolvendo, não querendo melhorar e achando que é isso é quem eu sou mesmo, mas muitas vezes talvez seja o ambiente que a gente está inserido e a forma como a gente tem conduzido a nossa vida que reforça muitas vezes muitas das questões negativas do transtorno. Enfim, esse é um assunto talvez interessante para um próximo episódio. E o assunto do nosso próximo episódio também é muito interessante. Já quero convidar todos vocês a nos seguir. Se você gostou, puder avaliar esse podcast tanto no Spotify ou no YouTube, se inscrever no nosso canal, a gente agradece muito. No episódio que vem, a gente vai falar sobre neuroplasticidade. A gente entrou nesse assunto no episódio de hoje, falando um pouco sobre como o nosso cérebro ele pode se adaptar e se transformar e talvez a gente desenvolver coisas que a gente talvez nem imaginava que a gente pudesse desenvolver. No próximo episódio a gente vai mergulhar um pouco mais sobre o que é neuroplasticidade, sobre a infância versus a vida adulta, né? Essa ideia de que tem um ditado que o papagaio velho não vai aprender a falar, né? No inglês você não pode ensinar novos truques para um cão velho, né? Tem esse ditado no inglês também. Até que ponto isso é verdade, né? E quando que a gente para de aprender? Esses são alguns dos assuntos que a gente vai trazer no nosso próximo episódio. Paulo, quero te agradecer muito pela tua presença aqui com a gente hoje e a gente se vê na próxima. Legal, legal. Valeu, Edu. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal.